Capítulo de número 5, na página 67, Keila. Vamos lá, capítulo 5, página 67. Falei com vocês que eu vou ser um pouco metódico aqui, lendo junto com vocês, tá? As explicações, e amanhã nós teremos uma mega de uma célula. Quem vai para a célula amanhã? Qual a célula que vai fazer churrasco amanhã? Aonde? Qual? Aonde? Seja a Luz é churrasco amanhã? É sério mesmo? Vocês mandam o motoboy pegar em casa, não? Alguém vai ter churrasco amanhã? Só Seja a Luz. O pessoal rico está daquele lado. Amanhã quem é o estrogonofe macarronada? Quem vai fazer a sopinha amanhã? Caldinho. Glória a Deus. Vamos lá. Você teria coragem de entregar alguém nas mãos de Satanás? Página 67. Você que não está com o livro, por favor, procure sentar do lado de alguém para compartilhar a leitura aí. Faça esse favor. Se você vê que o irmão do lado não tem o livro, aí você compartilha com ele esse momento. Aí fala com ele assim, depois do culto, compre o seu. Ok? Vamos lá. Você teria coragem de entregar alguém nas mãos de Satanás? É uma pergunta. Todo mundo achou? Página 67. Sim ou não, irmãos? Estão pedindo silêncio aí, acho bom obedecer, viu? Vamos lá. Parece uma pergunta absurda, mas foi exatamente isso que Paulo fez com Hermineu e também Alexandre. Lembra deles? O ourives. Você passou aqui dias atrás, 2 semanas atrás, com o capítulo do ourives. Pastor Jorge que deu, foi os dois, não foi? Os dois, um fez a introdução, o outro falou. Lembra do ourives? Aquele que trabalha com ouro, mas a verdade, a criação dele é de imagem e escultura da deusa Artemis, ok? A deusa dos Efésios. Esse capítulo foi bem apalavreado aqui, eu estava online e ouvi ele, ok? Ouvi depois, na verdade. Parece uma pergunta absurda, mas foi exatamente isso que Paulo fez com Hermineu e também o irmão Alexandre, infeliz. Lembra dele, o ourives? Pessoas rebeldes que se recusam a ouvir, que insistem em lutar contra a verdade. Hoje, usamos frases mais leves, dizendo assim, entreguei nas mãos de Deus. Mas sabemos que o peso que há nisso. Paulo, no entanto, não romantizava o evangelho. Ele não suavizava verdades para torná-lo mais palatáveis. Quanto necessário, dizia as coisas como elas eram, sem nada mudar. Agora nós iremos tomar a leitura aí de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 ao 20, por favor. Aí projeta, Marcos, também, os versículos que eu falar. Por favor, projeta, por gentileza. Vamos lá. Aqui, gente, linda, por favor, dá uma olhada aqui. 18, Marcos, 18 ao 20, beleza? Só não demora. Vamos lá. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas, ditas há tempos atrás, ao seu respeito. Que elas ajudem você a lutar o bom combate. Presta atenção. Ela ajude você a lutar o bom combate. Qual era o bom combate de Timóteo nessa igreja? Destruir as heresias que estavam sendo implantadas por homens. Então não quero que você enxergue o nome, Hermineu nem Alexandre. Eu quero que você enxergue ali os hereges, aqueles que faz de forma dissuasiva a palavra de Deus não ser ela na sua plenitude, tá? Aí o combate de Timóteo não é contra Satanás, literalmente direto, é contra aqueles que dão lugar a Satanás. E essas pessoas têm família, são casadas, são pais, são mães, ok? Participam de grupos na igreja. É sobre isso aqui, para nós entendermos o que está sendo falado, até porque a carta é para uma igreja. Vamos lá, no verso 19, por favor. Apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa. Eu vi que o pastor Sérgio frisou bastante isso aqui. Apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram de forma deliberada a consciência e com o resultado a fé que tinha naufragou. Ou seja, eram firmes, eram fervorosos, eram pessoas confiáveis, mas deixaram isso se perder conforme o tempo foi passando, e aí a fé deles que tinha naufragou, ok? Vamos lá. Hermineu e Alexandre são 2 exemplos que eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Nós sabemos muito bem, já foi me perguntado uma vez nessa igreja, Jesus uma vez citou sobre a blasfêmia. Ele diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, né? E esse contexto de blasfêmia, ele foi dito por quê? Porque Jesus expulsou um demônio.
E os judeus, aquelas pessoas crentes demais, estavam dizendo assim, ó, ele expulsa Beelzebu por Beelzebu, ou seja, negando a eficácia do poder que Jesus utilizava, que era da pessoa do Espírito Santo, né? E ali foi uma blasfêmia, porque aquilo ali era a totalidade do poder de Deus operando através da vida de Jesus. Ok? Então, Jesus disse que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu quero enfatizar para que você não ache que eu queira mandar alguma coisa ou falar alguma coisa que seja uma heresia, tá? O texto diz que Hermineu e Alexandre são dois exemplos que eu entreguei na mão de Satanás para que aprendam. Então, tem uma chave nesse versículo aqui, ó. Qual é a chave? Aprender. Tem gente que é só caindo para dar valor. Tem gente que é só perdendo tudo para dar valor. E a colocação que Paulo faz não é que entregue para Satanás, mas dizendo assim, ó, tomara que Satanás pegue eles, tipo, que dê uma surra como foi nos filhos de Cefa, lá naqueles obreiros, filhos de sacerdote, para que eles jamais tentem brincar com Deus novamente. Parece até uma frase agressiva de Paulo. É como se a gente entendesse agora em Provérbios que diz, ó, o pai corrige o filho que ama. Em outras traduções o pai, ele açoita o filho que ama. O pai não quer bater, mas a surra é necessária. E Paulo chegou aos extremos com esses caras, que ele falou assim, cara, somente o diabo bagunçando a vida deles para ele entender quem é Deus de verdade. Aí eu separei duas colocações aqui, ou três, por favor, anotem por gentileza aí. Anotem aí, separei algumas colocações para vocês aqui. Primeiro, preocupação de Paulo. Anota, por favor, na cela amanhã, preocupação de Paulo. Bota aí, preocupação de Paulo. A ação de Paulo indica uma preocupação com a fé e a pureza, para combater a heresia. Então, primeiro tudo, por que Paulo disse que entregou na mão de Satanás? A preocupação com Paulo. Porque uma vez que você não corrige quem está certo, quem está errado, quem está certo vai acabar sendo ofendido. Por exemplo, se você não corrigir na sua casa um filho que está fazendo bagunça, aquele que arruma tudo vai ficar ofendido. Porque ele vai se sentir sujo igual o outro. Falar, pô, ele erra, não faz nada e eu que estou acertando, entendeu? Então uma forma de você valorizar quem está no caminho certo é punindo quem está errado. Está comigo aí, não? Devia estar com quem? Ok? Então a preocupação de Paulo é essa. É a correção de Paulo com a pureza e com a fé. Por que, Ingrid? Porque Paulo está combatendo as heresias da igreja de Éfeso. Então, para combater as heresias, ele nomeou. E aí eu não lembro o capítulo anteriores aqui, eu acho que até no capítulo anterior, que eu faço a menção aqui, Clube dos Tolos mesmo, que as advertências da igreja eram lidas perante a todo mundo, em público. Por exemplo, se você tem um problema, por exemplo, vou falar o nome do Luan aqui. Luan, eu quero corrigir um problema com você. Vem cá, por favor. Suba aqui e vamos comunicar que você errou, você pecou e você precisa confessar o teu pecado na igreja. Então, eu quero que você imagine que Paulo disse isso em carta e Timóteo leu para todo mundo ouvir. Hermineu e Alexandre, possivelmente, não sei se estavam naquele culto, naquela reunião, naquela assembleia ou não, mas eles tornaram sabido através de alguém, se não estivesse lá. Então, a preocupação de Paulo é manter a igreja pura ainda. E de que forma que você mantém a célula pura, a igreja pura, a casa pura? Corrigindo. Porque se uma casa não há correção, não há conserto, não há melhoria. Está comigo? Devia estar com quem? Tá certo. Segundo, eu quero que você ponha aí, por favor, significado. Significado. Anote. Significado. O significado significa que... O significado é que Paulo, ao entregar na mão de Satanás, ele literalmente não entregou ao inferno. Ele diz assim, ó, vou entregar na mão de Satanás. Porque, por exemplo, quem não está com Cristo está na mão de quem? Se você não está na igreja, você está no mundo. Qual é a colocação de Paulo, o significado que ele está dando para a gente aqui? Ó? Vou retirar essa pessoa da comunidade. E era o que acontecia. Não sei se você lembra uma pessoa leprosa no Antigo Testamento. O que ela faria? Por exemplo, a Miriam falou mal de Moisés, que é um assunto a ser colocado aqui. A Miriam falou mal de quem? Moisés. Deus ouviu, não ouviu? Deus não ouviu? O que Deus falou? Moisés, chama tua irmã e teu irmão lá que eu quero falar com eles. Quando chegou lá, nem Moisés sabia. Foi surpresa para Moisés também. Por que vocês falam do meu ungido por trás das costas dele? Aí eles foram chamados lá. O que Deus fez? Puniu ela, colocou lepra, ela ficou 7 dias fora do arraial. Então, essa punição aqui de entregar na mão de Satanás é a punição de você afastar a pessoa de um ministério, afastar a pessoa de uma atividade. Por exemplo, meus filhos, eu vivo afastando eles de alguma coisa. Toda hora eu falo para um zero de internet, sem celular, não faz isso.
O Gabriel, um dia desse, eu falei assim, 1 semana sem academia. Não é para rir dele, não. Isso é porque ele tem pai, ele tem peito. O pai tem interesse no sucesso do filho. E a gente precisa mexer em alguma coisa para dizer que a gente está vivo, dar um sinal. Você está entendendo? É o que acontece aqui. Então a intenção de afastar é correção. É para ver se essa pessoa, sabe? É mais ou menos assim, ó. O filho pródigo se afastou da casa do pai. Aí ele deu valor o que ele tinha, que não estava dando enquanto estava dentro. Então a questão de entregar na mão de Satanás é a pessoa ver tudo que ela viveu aqui, como acontece quando alguém se afasta. Quer ver? Alguém aqui afastado nessa noite? Afastado? Afastado da igreja? Alguém afastado? Por favor, me dá um sinal que eu preciso só... Aonde, tá? Aonde? Oh, qual o seu nome? Felipe. Evangelista, né? Felipe. Olha lá, ele balança a cabeça. Felipe, quando se afasta, a sua vida melhora ou piora? Você estava bem quando estava na igreja? E depois que saiu, melhorou? Não, é essa a intenção. Deus entregou a ele. Deve ter voltado a beber, deve ter... Eu estou falando o que acontece, né? Deve ter voltado a fazer o que ele não fazia antes. Entendeu? Aí ele caiu na mão de quem? Satanás, porque Satanás ele é reverenciado pelas obras que o Felipe pratica. Se ele serve a Deus, ele vai andar em pureza e em santificação. Agora, se ele serve o diabo, ele vai andar em imundícia. Estou errado, Felipe? Estou errado? Ele fez assim, ó. Aí quando eu fizer o convite para voltar para Jesus, você vai voltar? Ótimo. Aí presta atenção. Aí o texto diz assim, ó. Peraí, gente. Aí o texto diz assim, ó, que a Miriam foi advertida por Deus. Por quê? Porque ela traiu a confiança de Deus, falando mal do seu irmão Moisés. Aí Deus vai e coloca ela fora do arraial. Aí imagine Miriam 1 semana. E detalhe, pessoas que fazem isso atrapalham até o percurso da caravana, porque os hebreus não andaram enquanto Miriam não voltaram para a caravana. É terrível, né? E aí o que acontece? Agora Miriam está aqui, ó, dizendo assim, poxa, eu queria tanto estar no meio do povo. Queria tanto estar com eles lá, mas não está, porque ela está leprosa, entende? Então uma questão aqui, o significado é que Deus ele está punindo, né? Entregando na mão de Satanás. Não é que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel diz. Eu não me alegro na morte do ímpio. Na verdade o que Deus quer é que você dê valor. É uma espécie de filho pródigo. Deus não quer, mas já que essa condição, Ele permite que você vá à sarjeta dos porcos para que você possa entender que tem uma mesa posta te esperando. Posso ouvir um amém? Então o significado é esse, entreguei na mão de Satanás. Todos entenderam? Entenderam ou não? Pastor, isso é o culto ou uma aula? 2. Vamos lá. Terceiro, por favor, anota aí o objetivo. Anota, Castro. O objetivo, cadê, Castro? Você anotando? Bateria acabou? Não vigiou nada, hein, varão? Vamos lá. Terceiro, o objetivo. Anota aí, por favor. Objetivo. O objetivo é que, enfrentando as dificuldades, eles possam reconhecer a gravidade dos seus pecados e voltarem de fato para Deus de verdade. Falei rápido, não? Está gravado, depois você anota. Então o objetivo é que eles, enfrentando as dificuldades, objetivo, gente, também não vai dar para fazer isso tudo devagar assim, senão a gente vai sair daqui meia-noite. Ok? Vamos lá. O objetivo, fica quieta, esposa. O objetivo é que, enfrentando as dificuldades, eles possam reconhecer a gravidade dos seus pecados. O objetivo é que, enfrentando as dificuldades, eles possam reconhecer a gravidade dos seus pecados, ok? E voltarem de fato para Deus. Alguém repete para mim? Vai, Marcela. A doutora Cariana está só mexendo a boca assim, dizendo que está... Entendeu nada? Vamos lá. Pastora Sueli, repete. Vamos lá. O objetivo é que, enfrentando as dificuldades, eles possam reconhecer a gravidade dos seus pecados e voltarem de fato para Deus. Então, qual é a intenção de Deus? Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Nós fomos feitos, segundo Gênesis capítulo 1, verso 26, nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus não fez a gente para o inferno. O inferno foi feito para o diabo, aqueles que decidem obedecer. Então, cabe a nós entendermos que o inferno, que é ruim, não foi feito para a gente. Mas uma vez que a gente estamos emparelhados com Deus, disputando com Deus, nós nos tornaremos, na verdade, um seguidor de Satanás. E para onde Satanás vai, a gente também vai acabar indo, né? Tomara que não, né, irmãos? Em nome de Jesus. Quem quer ser salvo aqui? Então a salvação foi lhe dada, esse atributo totalmente a você. Imagine, você tem opção e o poder de ser salvo ou não. Dependendo das suas escolhas de vida, o que você faz em vida. Entenderam aí essa colocação? Perfeito ou não? Precisa voltar ou não? Não, né? Então vamos lá, página 68, por favor. O Evangelho
é o que não pode ser moldado para agradar sensibilidades, que quer dizer pessoas, né? Quando Paulo viu que esses dois haviam naufragado na fé e rejeitaram as verdades, ele foi direto e ele disse: eu entreguei na mão de Satanás. Olhe para essa pessoa e fala: cuidado, você pode ser o próximo. É só um alerta, tá? Ok? Deixa eu te falar um negócio: se entregar na mão de Satanás. O texto diz que ele se opôs a Paulo aqui, ou seja, a gente sabe que Paulo foi um apóstolo que Jesus escolheu ele, correto? Não temos dúvida disso aqui. E se ele não coopera, a Bíblia diz que quem não ajunta acaba... Quem não soma força acaba sendo negativo, correto? Por que a gente tem que aceitar no reino? Por exemplo, alguém aqui é empresário, dá emprego para outras pessoas? Levante sua mão. Quem gera emprego para outras pessoas? O mais alto que você pode, por favor. Aí, pessoal, os ricos, cola do lado deles, ó. Vamos lá, você que gera emprego, por favor. Quem gera emprego, fica em pé, fica mais fácil. Quem gera emprego, quem é empresário aqui, fica em pé, se expõe agora. Aproveita agora, pessoal, zap, currículo. Vamos lá. Felipe, você que é o nosso camarada, os demais fiquem em pé ainda. Felipe, você tem quantos funcionários na sua empresa, Felipe? 4. Pensa em uma agora, que é o menos produtivo. Não dá vontade de mandar ele embora? Dá ou não dá? Ele está aqui, não? Graças a Deus. Mas, Felipe, como que é pesajoso para você chegar no final do mês e pagar o salário dele na tua cabeça assim? Ele não merece, miserável, né? É ou não é? Ô, Felipe, evangelista, evangelizando, obrigado. Você está entendendo essa colocação? Senta aí, por favor, no seu lugar. A gente não assumiria um salário de funcionário improdutivo, correto? Sim ou não, gente? É peso para a gente. Você tem que entender que a folha salarial depende da produção dele. E ele tem que se virar, se a venda tem que cair para dentro. E se no lado normal das coisas da terra as pessoas não aceitam, por que Deus aceitaria alguém dizendo ser cristão que não frutifica no reino? Por que a tua cela tem que te aceitar se você não leva a vida, se você não faz nada? Até quando a gente vai ter que amarrar uma corda no seu pé e te arrastar? A vida inteira, só ora por mim, vai lá e faz, eu estou doente, nunca posso. É pesado para o reino. Aí se cumpre João 15. A árvore que está em mim não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Tem gente que nem quer sair da igreja. Pastor, eu não queria me afastar. Não foi você que quis afastar, foi Deus que retirou para poupar alguém que está do lado, porque estava sendo pesado para alguém. Se numa empresa natural as pessoas não estão tolerando um funcionário que não dá lucro, pastor, você está comparando o reino de Deus com uma empresa? Meu irmão, pela logística sim. Ok? Porque no reino a gente precisa apresentar almas para Deus, fruto, obra. Toda vara que está em mim, ela não é cortada, quem dá fruto. Ele diz que é podada. O que é podar? Podar para dar mais fruto. Ok? Às vezes você quer fazer uma coisa, Deus não deixa, poda. Às vezes você está muito voado para cima, aí Deus vai poda um pouquinho você. Mas não é porque Deus não te ama, Deus está só podando. E a poda, às vezes, é boa. Por quê? Porque tem alguns galhos que vão apodrecendo, a gente vai se acostumando. Por isso que de vez em quando um pastor, um líder fala: vou tirar do ministério tal e colocar no outro, porque já não está dando mais fruto nesse ministério. Aí Deus manda uma poda para você e manda você para outro. Por quê? Podou, agora o galho está curto, agora a energia que vem da raiz vai dar mais... um galho mais firme, um galho mais enrijecido, né? Onde vai nascer as folhas e os frutos também. Tem alguém para ouvir isso aqui, não? Então toca no ombro do irmão do seu lado e fala: toda vez que alguém mudar você de célula, de trabalho, de lugar, de geografia, é Deus mexendo em você. Está muito confortável para você. No terceiro parágrafo aqui, o maior problema da nossa geração é o medo de parecer durão, né? Eu vou ser duro demais com essa pessoa. Você não pode deixar que a sua eficácia, ou seja, o que você é, deixar de ser transparecido por causa de medo de alguém. Alguém não pode te inibir. Eu estava comentando agora em uma mesa ali, dizendo assim sobre uma tal pessoa em que ela disse que vai ser pastor, está fazendo um trabalho e fala: para mim não tem um perfil. Não tem um perfil. Meu irmão, perfil de liderança tem que ser duro quando necessário. Quando Deus escolhe um líder, Ele não escolhe alguém comum, Ele escolhe alguém capaz. Então o líder, ele vai ser muito interpretado e é papel dele, de ser mal interpretado, de ser mal falado.
As pessoas não vão falar de uma árvore que não dá fruto, irmão. A árvore que dá fruto não vai falar. Não vai. As pessoas vão falar de quem? De quem está produzindo, quem está dando fruto. Como é que você tem uma equipe de trabalho, tem 12 na sua equipe e tem um patrão. Entre você falar mal do patrão e dos 12, você não vai falar mal dos 12. Você poderia ter um acerto imenso falar mal de 12 ali. Mas você vai falar de quem? De quem você recebe ordem. É, Jean? É ou não é? Vai falar de quem você recebe ordem. Vai falar de quem te dá bronca. Entendeu? Porque de repente um amigo de trabalho não vai te confrontar. Vai falar de quem te dá ordem, irmãos. Entendeu? Aí você é arriscado ficar desempregado e leproso como a Miriam, falando pelas costas. Você entende que a Bíblia é legítima, você fala em público para a pessoa. Então, antes de falar nas costas de alguém, seja homem ou seja mulher de Deus, chegue para essa pessoa e fale dela na cara dela. Isso é o verdadeiro evangelho, irmão. Fora disso, você teve anos na igreja e sempre foi menino. Menino, fugindo das verdades, dá a cara para bater, meu irmão. O maior problema da nossa geração é o medo de parecer radical ou impopular. Ó, fulano é muito verdadeiro, impopular. Sabe aquele cara que talvez ninguém quer ir para a cela dele porque sabe que a cela dele é rígida? Ninguém quer ir para a rede dele porque sabe que a rede dele é rígida. Ou não quer para aquela empresa porque sabe que é rígido. 9 horas é 9 horas, não é 9h05 que você chega na empresa atrasado. Talvez tenha alguém que não quer mudar de setor porque não quer mais responsabilidade. Talvez tenha alguém que não quer ser um líder de célula porque não quer responsabilidade. Porque enquanto tiver alguém para fazer o que Deus mandou você fazer, é muito confortável para você. É muito confortável. Você está comigo? Talvez você esteja perguntando, próximo parágrafo, mas existem pessoas irrecuperáveis? Quem acha aqui? Pastor Isaac aqui, pastor Robinho. Vamos lá, existem pessoas irrecuperáveis? Sim ou não, pessoal? Vamos lá, pelo estilo que vocês conhecem de Rehobote, responda pelo aquilo que você vive aqui. Existem pessoas irrecuperáveis? Existe, irmãos. Para minha tristeza, foi 30% falando agora. Porque os demais não têm identidade própria. Querem ser bonzinho demais, quem vai acabando para o inferno é você. Esquece esse negócio, irmão, de ser bonzinho demais. Já tirei muito gás de casa para alguém que foi na esquina e trocou por droga. Hoje é pergunta. Qualquer lugar que eu vou, a pessoa fala, me dá um dinheiro. Eu falei, me mostra teu Instagram. Deixa eu ver como é que se comporta no Instagram. O último que mostrou, foto bonita, passeando na praia. Eu falei, vai não. Para de ser hipócrita, irmão. Passando necessidade. Aí eu peço o telefone da esposa. O último agora eu falei assim, me dá o telefone da tua esposa. É porque minha esposa está passando necessidade. Eu falei, deixa eu dar uma ligada para ela aqui. Esqueci o telefone dela, da esposa, se esqueceu? Você está maluco? Sabe por que vocês andam se machucando? Porque vocês preferem ser trouxa do que verdadeiros. Se eu sei que a pessoa não é para entrar na minha sala, o lugar dela é do portão da calçada para fora. Mas em nome do evangelho vocês fazem tudo, né? Porque são tolos. Dão vazão para todo mundo, acham que todo mundo... Bota uma menina solteira na sua casa com muita amiga, está olhando o seu marido. É o que acontece. Aí depois a igreja não presta, Jesus não presta. Jesus não presta porque você não tem qualificação, você não tem aceite, você não tem regras na sua vida. E esse livro é um livro de regras, doutrinas. Ou conserta, ou conserta. Não tem opção. Está comigo aí, não? Jesus também, né? Gostei aqui em cima. Bem bacana. Vamos lá, pessoal, caminhar um pouquinho mais? Vamos lá. Sim, existem. Eu respondo, ok? Existem pessoas irrecuperáveis? Sim, existe. Eu dou colocações aqui. Marcos, por favor, Mateus 25, verso 32, por gentileza. Mateus 25, verso 32. O próprio Jesus vai nos responder com as suas palavras. Vamos lá. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas. Ele separará quem? As pessoas, as irrecuperáveis e as recuperáveis. Ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha o nome que está ali, não é um sujeito, mas é um grupo de pessoas, seres humanos. Então o próprio Jesus disse que naquele tempo, esse atributo aí, o subtítulo lá em cima é o juízo final. Então no juízo final, quando acontecer muitos eventos escatológicos, quando chegar a hora do tribunal final, ele vai separar quem de verdade é trigo, quem é palha, ok? E ele vai separar os bodes das ovelhas. Então, existem pessoas irrecuperáveis. Se ele vai separar os bodes das ovelhas, os bodes vão para o céu, irmão.
Então o próprio Jesus respondeu para a gente. Tem mais um assunto aqui, ó. João, eu quero até que você conserte aí no livro, está escrito João 17:2, é 17:12. Pessoal, esse livro, a primeira tiragem, nós achamos alguns erros de português, a correria que foi. Então, se você tiver dúvida de algumas coisas, me manda aí, porque eu já corrigi já nessa próxima edição, tá? Então, foram 3 ou 4 palavras ali corrigidas, e esse erro aqui também, ó, é João 17:12, não é 2. Quem está com 2 aí? É 12, bota um aí, por favor. Talvez você leu, na verdade você nem percebeu porque você não leu. Vamos lá, pastor chegou, olha aí, irmã. Vamos lá. Durante meu tempo aqui com eles, mas eu vi as pauladas dos pastores pregando aqui. E foi forte. Foi muito forte. Meu Deus, eu falei, depois que esses caras estão abrindo o livro lá e falando sobre... Eu estou tentando aqui, né, pregar com o livro, porque... Vamos lá. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do teu nome, em que me deste. Eu guardarei de modo que nenhum deles se perdeu. Ou seja, os que Deus entregou para ele. Jesus dizendo, só que ele coloca uma exceção aqui dizendo, exceto aquele que estava ao caminho da destruição. Preste atenção, ele diz assim, ó, nenhum desses que o Senhor me deste, eu perdi. Ó, nenhum deles. Mas quem estava em nenhum deles aqui? Judas. E quem mudou para cá por opção? Judas. Jesus não ganhou os 12, né? Não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi. Judas está incluso ali. Por que ele mudou de lugar, de muro? Porque isso está propício para cada um de nós. Quem está de pé, vigie para que não caia. Hoje você pode ser um excelente obreiro, amanhã você pode ser um fruto de desgosto no reino. O primeiro amor, quando sai o primeiro amor, o marido odeia a esposa odeia o marido. Quando um cristão perde amor pela obra, o primeiro amor, ele vê que tudo é um peso na igreja. Então hoje você pode estar desse lado aqui, ó. Não queira passar por outro lado lá. Então, é possível ter alguém irrecuperável? É. Jesus mostrou quem é bode e não decidiu ser ovelha, vai ser separado. E agora, mais uma vez, ele mostrou que Judas estava ali como um dos 12, e agora ele pulou para cá, exceto aquele que estava no caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Tem que haver escândalo, irmão? Tem que ter uma ferramenta para alguém dar uma facada em alguém, mas que não seja a minha mão, irmãos. Tem que ter alguém para puxar o gatilho? Tem, mas que não seja eu, irmãos. Tem que ter escândalo, mas que não seja eu. Se torne imune. Quando for escândalo, não decida participar. Tem alguém comigo? Não? Então vivemos no tempo da dispensação da graça. Mais abaixo aí, por favor. Vivemos no tempo da dispensação da graça. Por isso lutamos para afirmar que alguém está perdido. Por isso relutamos em afirmar que alguém está perdido. Pensamos, se Deus me alcançou, pode alcançar essa pessoa também. Pode sim, mas há uma diferença entre quem erra e quem se arrepende e escolhe continuar rejeitando a verdade. Qual é a colocação que eu tenho para os irmãos aqui? Existem pessoas irrecuperáveis e existem pessoas recuperáveis. Por exemplo, assunto abaixo eu vou falar do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, ele tem um encontro. Agora não sei se você vai conseguir raciocinar comigo, presta atenção. Paulo, antes do encontro, ele era judeu. Paulo, antes do encontro, ele trabalhava para os romanos, ok? Para César. Mas também trabalhava para os sacerdotes do templo. Então, ele era tanto do religioso também quanto do estado civil. Ele trabalhava para Roma. Ele era o embaixador de Roma e também trabalhava para a embaixada de Cristo, que era os cristãos. Por isso que, quando ele se converte, o assunto agora é ele. Teve jeito para Paulo? Teve. Paulo fazia o errado achando que era certo, mas ele quis, porque ele se arrepende. Em todas as 13 cartas deles, é bem descrita a sua função de arrependimento. Ele lhe chamando, de todos os homens eu sou o miserável, o mais miserável de todos. Para todos eles colocam sempre o testemunho dele. Estava a caminho de Damasco, Atos 9, e de repente um clarão. E ele, no Atos 27, 28, quando ele está no último tribunal em Roma, em Atos 26 e 27, ele está no tribunal, ele vai dizer para todos, inclusive para o rei que está interrogando a ele, dizendo assim, a minha oração é que o Senhor também se converta, como eu me converti. Então Paulo, ele não dá nenhum tipo de oscilação para a gente. Ele era aquele que todo mundo queria ver longe? Queria. Ele era aquele que todo mundo odiava? Era. Mas ele mudou, e ele mudou da água para o vinho.
Então, quem quer ser recuperável, quem quer se recuperar, é aqueles que mostram assuntos de arrependimento. O que é assunto do arrependimento? A pessoa nunca mais vai cometer esse pecado. Ela nunca mais vai cair nessa fragilidade novamente. E ela vai fazer o caminho. E ela não vem com o pé na porta de voz altiva, não. Ela vem com cabeça baixa, pedindo perdão, refazendo um caminho de volta. Então, quem quer se recuperar, recupera, irmãos. Quantas pessoas entram no AA, Alcoólicos Anônimos? Quantas pessoas estão lá só para satisfazer a família, mas sai com desejo de beber? Quantas pessoas estão lá pedindo socorro? Funciona para quem quer. Eu acredito muito numa faculdade muito boa que ajuda muito, mas tem faculdade ruim com aluno bom. Porque quando quer, você é diferente. Quando quer, você faz, irmãos. Então tem jeito se você se arrepender de verdade. O Senhor lança uma palavra, 2 Crônicas 7,14. Se, condicional. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esse mesmo povo que Deus condiciona o arrependimento deles é o mesmo povo que irritou Deus a vida inteira. O que Deus quer da gente? Até a última gota, irmão, antes do Apocalipse, que toda nação se arrependa. Então depende muito do teu arrependimento, irmãos. Existem pessoas recuperáveis condicionadas ao arrependimento. Por favor, terceiro tópico, terceiro parágrafo aí, da página 69. Está escrito assim, ó. Quer saber por que a fofoca da igreja cresce? Todo mundo pegou aí, não? Quer saber por que a fofoca da igreja cresce? Forte isso, hein? Forte isso, hein? Por que a fofoca da igreja cresce? Porque os assuntos não são resolvidos como deveria. Por exemplo, se alguém fala de outra pessoa, o assunto que eu acabei de comentar, em sua presença, leitor, essa outra pessoa não está ali para se defender. A situação se torna injusta. A Bíblia ensina, primeiro corrija em particular. E se não resolver, chame testemunha, só assim leve a congregação. Então é muito importante, Mateus 18. Mateus 18, no verso 15 ao 20. Solta aí, Mateuzinho, por favor. Mateus 18, verso 15 ao 20, olha aqui, gente linda. Se um irmão pecar contra você, vá com ele particular e chame a atenção para o erro. Se ele ouvir, desculpa, você terá o recuperado seu irmão. Qual o primeiro preceito aqui? Volta lá, Mateuzinho. Alguém errou contra você? Ou errou, irmão, porque esse irmão, ele é munido da humanidade igual a sua, ele tem as mesmas dificuldades que você. Além do mais, nós somos igreja, irmão. Igreja feita de pessoas imperfeitas. Então, se uma pessoa errar com você, quer ver você acabar com o problema da igreja hoje? Porque o teu assunto, contado para a pessoa errada, ele vai virar uma fofoca, porque alguém também vai contar para outro. E o fulano veio aqui na minha casa e falou que está chateado com o fulano. Já é 3 pessoas. Aí o outro, sem querer, vai dizer assim, poxa, você não sabe da maior. E ele vai ser inofensivo, vai dizer assim para você, pô, vamos orar por fulano, porque o fulano está chateado. Já chegou na 4ª pessoa. Você está entendendo? São assuntos assim. Às vezes as pessoas não têm nem maldade para falar um para a outra, mas elas querem ajudar e acabam atrapalhando. Qual é a forma de se resolver assunto? Tem uma igreja saudável, um casamento saudável. Por exemplo, vou falar de casamento aqui. Você está muito mal com seu esposo, com a sua esposa. Você vai e comenta com um amigo. Aí esse amigo, que é teu amigo ou tua amiga, sem querer, fala para outro. O outro fala assim, poxa, o fulano, a fulana, como é que está? Aí o teu amigo que você falou o problema falou assim, pô, tá bem, mas ora por eles aí. Aí ele vai falar, pô, por que ora por eles aí? Não, deixa para não. O que é? Fala aí, pô, fala aí para mim orar específico. Não, aqui eles estão passando uma dificuldade, já se tornou um assunto já perdido e vai para longe. Então qual é o conceito? Está com problema com o marido? Se não for alguém capaz de resolver, como um pastor, um líder com eficiência, não solte para terceiro. Primeiro, se você conseguir resolver com a tal pessoa logo, com o seu esposo, com a sua esposa, seria bom demais, né? Chegar para ele e falar assim, ó, não gostei do jeito que você fez, não gostei do jeito que você falou. Resolve ali, ninguém se altera nem nada, resolve entre si. Eu acho que nós temos uma maturidade para isso, tempo de evangelho que a gente está aqui pregando, para que isso seja uma verdade para a gente, sim ou não? Aí o texto diz assim, ó, se você conseguir ganhar o seu irmão, ganhou ele para si, beleza. Mas se não, no verso 16, estou rápido, gente. Mas se ele não te ouvir, leve consigo 2 ou 3, fale com ele novamente, ó, você não me ouviu, eu falei para você que o que você estava fazendo estava errado, você não me ouviu, fez isso de novo, agora eu trouxe 2 testemunhas aqui, ó. Agora eu trouxe testemunha para que eles comprovem que eu já tentei falar contigo e você continua com essa mesma criancice aí. Um exemplo, né? Aí se essa pessoa, ó, testemunha confirmada por 2 ou 3 pessoas, se não deu jeito ainda, olha o que a Bíblia ensina, gente, a Bíblia é um manual de vivência.
Meu Deus do céu. Vai lá no 17, Mateuzinho, por favor. 17. E se ainda ele recusar a ouvir diretamente ou com testemunha, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate ele como o quê? Como o quê? O que é gentil? Ímpio. Você não é do nosso meio mais. Faz isso hoje, processo judiciário, defamação na internet, fui expulsa da igreja, porque você merece, tolo. Porque se fosse correto, ninguém te expulsava. Pessoas obedientes, todo mundo quer ter do lado, entendeu? Pessoas que dão fruto, todo mundo quer estar do lado. E mesmo assim não se enxerga. Quer ir para o tribunal ainda, quando chegar lá em cima vai ser mais pesado ainda. Porque quando a gente não exclui, mas a gente tira a pessoa de um ministério, a gente está tratando e ela não está entendendo como tratamento, ela não entende que ela precisa. É como se chegasse no médico, o médico fala, você está doente, toma esse remédio. Não, não quero tomar remédio, a minha fé vai me curar. Ignorante. Ignorância. Falta de sensibilidade. Então a Bíblia manda trazer ao tribunal. Imagine agora, irmão, quantos problemas são aqui sucumbidos aqui por essa verdade que nós estamos lendo aqui. Poderíamos chamar aqui A, B e C, colocar aqui, por favor, toma aqui o microfone, pede perdão à igreja pelas besteiras que você fez aí. Poderia eu falar aqui, lavar roupa suja no altar? Quantas pessoas já tirei da igreja e vi afamando a gente aí, ó. E são tão burros, tão tolos aqueles que seguem ele, que está todo mundo hoje desviado. Pastor, nós estamos com 22 convidados. Que bom, fique sabendo. Que aqui a gente não faz politicagem com ninguém. Errou, é conserto. É conserto. Não podemos ver de fachada. E eu acho muito verdade isso, porque isso é igreja. Não é fingir que está tudo perfeito, não. No seu casamento não está. Só você olhar para a tua conta bancária. Se você não tem uma boa qualificação financeira, gasta mais do que ganha, você quer exigir o que da gente? A gente está aqui lutando todo dia contra o pecado e santidade ao Senhor. Mas nós temos problemas, temos ou não temos? Olha para o lado que você vai achar um. Desde o momento que nós saímos da nossa casa para nos reunirmos como igreja, é um problema. Mas, irmãos, todos eles são nulos, porque a perfeição está na cabeça. Cristo é o cabeça dessa casa, da igreja. Só você olhar a sua vida como casal, você vê se eu me rendo. Se não fosse Jesus, não sei o que seria de mim. Talvez não por culpa dela, por minha culpa. Mentira. Mas é normal, eu me rendo. Não dá para se manter casado sem Jesus. O homem é muito mau. O homem é perverso. O homem é sanguinário. O homem é terrível, isso mesmo. E a mulher também. Ao quadrado. O homem ser humano. Obrigado, esposa. Olha aí, mas se hoje alguém tentar seguir esse princípio, vai ouvir assim, está me expondo a minha vida, o pastor me chamou e me expôs na frente de todo mundo, falta de Bíblia. Acho lindo demais. Estou tocando num assunto, está aqui, vi a Summer ali, entrando ali, deu um beijo com o filho dela, hoje casada e tudo. A Summer um dia errou como liderança. Ela pegou o microfone e veio aqui na frente. A única em 10 anos. Os demais foram covardes. A única em 10 anos. A única em 10 anos veio aqui na frente e pediu perdão a todo mundo. Olha o que Deus tem feito na vida dela. A única. Um monte frouxo aí, ó, vivendo mais de título. Suas mentiras. Nem para o pastor falar a verdade. Pastor chegou. Vamos lá, página 70. Paulo, ele disse, pois para mim, Filipenses 1:21, por favor. Filipenses 1:21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é um estilo de líder que a gente precisa. Qual é o nosso título de hoje, Marcos? Por favor. Nosso título é Paulo como líder. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo não estava com medo. Nessa época que Paulo escreveu Filipenses 1:21, qualquer coisa que ele falasse, que eu estou falando aqui, a vida dele estava sendo colocada como um prêmio. E hoje nós podemos falar e vamos para casa tranquilo. Mas não, nesse tempo desse evangelho que Paulo está dizendo aqui, ó, viver é Cristo, morrer é lucro. Se ele falasse essas coisas, ou seja, na verdade você sabe que ele falou tudo isso a vida dele, portanto que ele está preso dizendo isso aqui.
Quando ele escreve os Filipenses, é a segunda viagem missionária dele, segunda cadeia que ele pega. Está preso por pregar a palavra. Então, se nós honramos a Deus, se nós honramos a palavra de Deus, irmãos, que sejamos como discípulos, e eu coloco legítimo aqui. Se você seguir Paulo, você segue a Jesus com clareza. Com clareza. Ele mesmo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. E não vejo nada desaparecido com Jesus aqui. Vejo ele eloquente quando é necessário. Vejo ele submisso quando é necessário, respeitoso quando é necessário. Não sei se você já fez uma semelhança entre Jesus e Paulo. Eles se parecem no ministério, porque parece que os dois sabem a hora da morte. Já reparou? Cristo está pendurado numa cruz e ele já sabe assim, vou morrer aqui. E Paulo a mesma coisa. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Semelhança de Paulo com Jesus, entre o Novo Testamento aqui, Paulo foi o único que fez discípulos como Jesus também fez discípulos. Muita semelhança. Muita semelhança. Por isso que ele bate no peito e fala assim, pode me imitar, que vocês não vão para o inferno. Tem alguém comigo? Devia estar com quem? Filipenses 1:21, viver para mim é o quê? E o morrer é o quê? Viver para mim é o quê? E o morrer é o quê? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo 2,15. Posso ler com os irmãos? Sim ou não? Um versículo muito conhecido, eu acho que o pastor Jorge conhece muito esse versículo, Jorge, e fez parte da nossa vida por muito tempo, né? De falar de um bom soldado de Cristo, um trabalhador aprovado, né? Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que manuseie bem a palavra da verdade, que não tenha do que se envergonhar. Bem fácil, né? Bem emblemático, bem verdadeiro. Quer ver? Repete comigo sem olhar o telão. Vamos lá. Procura. Vai, Su. Ih, engasgou. Vai, Maiara. Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus sem olhar o telão. Todo mundo falando junto. Obrigado, irmão. Todo mundo junto no 3. Vamos lá. Procura. Solta lá, Marco. Dá uma colinha, por favor. Vai. Obrigado, Marco. Vamos lá. Esforce. Ou procura-te. Na versão King James é procura, corrigida, atualizada. Esforça-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador, para que não tenha do que se envergonhar e que ensine corretamente a palavra da verdade. Paulo nos escreveu de forma romântica, dizendo assim, Timóteo, vou te mandar um bilhete aqui. Por favor, Timóteo, faça isso. Não, Timóteo, é obrigação sua. Quando o Senhor te chamou para a obra dele, ele te chamou para você ser leal. Entre ter amizade com alguém, amizade com Deus, você tem que ser amigo de quem é amigo de Deus, irmãos. Você ser amigo de um cara que peca e não se arrepende é prejuízo para você. Não vale a pena ter essa amizade. Chame ele de colega. Quando der, a gente se fala. Ou quando você tomar vergonha na cara e tomar jeito, a gente se fala. Porque acaba te atrapalhando, irmãos. E a gente precisa entender, quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2, dá uma olhada aqui. Portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o peso, repete comigo, peso, que nos torna o quê? Então, o que está nos parando é peso ou é pecado? O que está nos parando é peso ou é pecado? Gente, por favor, está claro, o que nos está nos parando, peso ou pecado? Peso. O que pode ser peso? Alguém que não quer caminhar e vive nas tuas costas. É um peso. Se você está com o olhar, a pessoa fala, cara, você está sendo um peso, desperta. Desperta. Então ele fala assim, ó, livremos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado. Não é o peso o pecado, é do pecado, mais o pecado. Então, de repente, você não está cansado e fadigado por causa do pecado. De repente, você é um homem santo, uma mulher santa, mas tem alguém na sua caminhada roubando as suas energias. E entre, meu irmão, salvar alguém, salvar a ti mesmo, não sei se eu já te falei para vocês, que quando tem alguém morrendo afogado, a pessoa que está lá, ela leva um soco bem grande para desmaiar, porque senão morre os dois afogados. Você entendeu a colocação aqui? Eu falei de um padrasto que eu tive, ele falou isso aí para gente, que ele era da Marinha Mercante, Rafael Verde, não dorme não. E ele, uma vez foi socorrer uma pessoa, e ele deu um soco nessa pessoa, porque ela estava debatendo com ele. Ele deu um soco nela para ele poder carregar com ela. Você está entendendo? Então, o peso que nos torna vagaroso pode ser alguém que não quer nadar com você. É desesperado.
Alguém que não corta o cordão umbilical. Por exemplo, ontem eu estava numa igreja ministrando e separaram um vídeo hoje, está lá no story meu, lá no feed. Você vai ver lá que eu falei assim, existe na nossa igreja pessoas que não querem multiplicar célula porque não querem multiplicar o seu grupo. Ela não quer perder alguém. Ela está muito conformada com aquele grupinho dela. Gente, a gente fechou nossa panelinha do céu aqui. Por favor, ninguém sai, mas também ninguém entra. Eles não pensam numa forma de evangelismo, de outra casa ser alcançada, de outra família ser alcançada. Não, eles fecham ali. Existe a dor do parto. A dor do parto é grande, mas um filho vai nascer, gente. Nós precisamos ter dor de parto. Repete comigo, precisamos ter dor de parto. Volta lá, por favor, 2 Timóteo 2, 15, 16 agora, até o 26, vamos ler tudo. Esforce sempre, né? Evite conversas tolas, profanas, que só levam a má comportamentos imundanos. Vou chegar onde eu quero, vai indo. Esse tipo de conversa espalhada como câncer. Exemplo do ocorrido com quem? Hermineu e Fileto. Eu quero falar o assunto aqui. Hermineu, Fileto e Alexandre são tipo de câncer na igreja de Éfeso, talvez na célula, na casa, na família, no trabalho. Pessoas cancerígenas que nunca está bom para ela. Acordou, que dia chato. Está chovendo, que dia horrível. Está sol, que dia horrível. Nunca está bom. Que desgraça, meu irmão. Vai para a fila do banco, só fala de... Procura aquele grupo, a Maria das Dores, Maria da Desgraça, Maria da Morte, Maria da Ressurreição. Tudo. Nunca. Difícil, dá um sorriso. Não dá, a vida está muito chata para mim. Também, a Bíblia diz que a alegria do rosto formoseal. Você nunca costuma confundir o inimigo. Como é que as coisas vão melhorar? Tinha uma menina que era da cela da Camila. Camilete está onde? Aqui. Lembra aquela senhorinha que sempre vinha aqui? Ela sempre parava no final do culto e ela... Não, não fala o nome dela. É isso mesmo, das dores? Era Maria, vai com as outras, né? Aí ela parava aqui sempre, né? Mas que miséria, né, cara? Assim, caraca, tem uma hora que eu falei assim, a Camila tá morrendo por causa dessa mulher. Tava ou não tava, Camila? Ela nunca vinha, meu irmão. E aí, meu irmão, como é que tá? Pastor, tá muito ruim hoje. Aí no outro, e aí, irmão, como é que tá? Pastor, piorou. Falei, meu irmão, depois que inventaram o ruim, nunca mais ficou bom. Mas não era, Camila, era um peso ela assim. Cara, era assim, uma coisa que encostava do lado dela, ficava doente. Corta a internet aí, rapidinho. Corta a internet, falando sério, corta aí. Tira do ar. É lá dentro? Lá embaixo? Tira aí, corta aí, por favor.
Cortou mesmo, filho? Obrigado. Mas é problema ele colocar tudo. Acredita que as pessoas ouvem a gente aqui, eles sabem de todos os assuntos? As igrejas que a gente vai? É. E aí, não quero assunto não. Pode falar. Cortou ou não cortou? Voltou, né? Pessoal, eu estava num cabelo assim, no banheiro. O banheiro lá de casa é pequeno, de apartamento entra um e sai outro, entra os dois juntos, dá um bom, né? Aí, eu conversando assim com Deus, assim de verdade mesmo. Estava só eu e Bárbara, assim, acho que as crianças não estavam, a Esté está marcada de Tiago. E eu comecei a falar palavras lindas para Deus, para o Espírito Santo, sabe assim? Comecei a conversar com Ele, dizendo sobre tudo, agradecendo por aquilo que Ele tem me ensinado nessas agendas, sabe? Os lugares que eu tenho passado, a lição que eu tenho tomado. Abri meu coração para Deus. Amado, você acredita, cara? Eu estava nu. O Senhor me visitou. O banheiro da minha casa, sabe aquela sensação assim? Tu sabe que é Deus, mas tu está arrepiado com medo? Sabe aquela sensação assim? Cara, eu fui tomado no banheiro assim, sabe, de uma presença tão forte, que parece que eu fui espremido assim, entre o espelho e a parede, assim, uma presença tão real, mas tão real, que não ficou uma unha sem arrepio. Uma emoção, uma completude dentro do meu coração. Eu comecei a dizer, Deus, obrigado por estares aqui, foi tão gostoso, mas tão gostoso. Eu acho que todo mundo tinha que ter isso. Não estou aqui falando em popularidade, dizendo que o pastor busca muito. Esse dia eu fui falar com um rapaz, ele falou assim, não, se tu me ligar de manhã eu não atendo, porque a minha esposa vai atender, porque é o meu horário que eu ficar 2 horas, falou até o tempo, 2 horas que eu fico trancado com Deus. Eu falei, perdeu a oferta. Porque não precisa falar isso, olha, é um jeito de falar. Se ligar, eu estou ocupado, estou no meu momento com Deus, mas a forma de falar, você acha até que você não tem Deus, né? Caraca, 2 horas com Deus de manhã, o cara deve ser brasa viva, né, meu irmão? Fala assim, meu Deus do céu, né? E eu não, estava pelado. Você entende que eu quero dizer para você? Que a gente precisa voltar a essa inocência que a religiosidade tirou da gente. A religiosidade tirou a gente dos prazeres da vida. Deus visitava o homem ao soar da tarde. O homem estava o quê? Um negócio assim, ó. E a mulher? Estava lá. Deus visitava os dois, porque Deus ama a gente do jeito que Ele fez. Aí tem casamento hoje desfazendo, por quê? Porque tem vergonha um do outro. Tem marido que não consegue, tem esposa que fala, apaga a luz, paga nada. Quando você vai no serve-service, você fica olhando o que você quer comer. Ô, gente, volta para cá. Volta lá, por favor, verso 17. Esse tipo de conversa aqui, ó, espalhada como um câncer. O exemplo ocorrido como Hermineu e Fileto. Irmãos, qual é o nosso papel como igreja? Paulo como líder. Eu falei aqui, gente, olha, eu vou falar para vocês, nossos pastores estão de parabéns, cara. Eu até falei assim para minha esposa, assim, caraca, a gente vai abrir... Caraca, é feio, né? Poxa vida. Caraca, parece que não toma banho, né? Mas assim, você imagina a gente, por exemplo, multiplicar uma igreja e enviar o pastor Sérgio? Não. Não dá, cara. É o meu braço aqui do lado. Como é que vai ficar esse negócio? Entendeu? Como é que vai ficar? Aí imagina tirar o pastor Charles. Eu vou falar os outros também. Eu acho que o pastor Sérgio foi o que mais o pessoal quer enviar. Tá? Não sei se eles estão... Eu não sei se isso é bom ou ruim. Pastor César. Pastor, eu preciso ter uma interpretação de língua agora para entender o que é isso. Hã? O pastor Sérgio falou que vocês estão querendo punhalar ele pelas costas, envia, não quer mais ele aqui. É isso não? Não. E o pastor César, então? Não. Diminuiu, viu? Mole, cara.
Que nojento isso. Mas vamos lá, para não deixar aqui mais pior do que já está. Então, no verso 17 diz que é um tipo de câncer. O que é tipo de câncer? Essas pessoas antagonistas que vêm... E, irmão, por favor, olha a igreja como é que está. Não sei se você sabe, uma pessoa de grande referência no Evangelho está pregando ali na esquina, o pastor Sila Malafaia. Aqui na esquina. E olha a igreja nossa como é que está. Eu sou fã do Malafaia, do jeito dele eu gosto. Problema se você não gosta. Se não é ele batendo a cara lá, ó, estaria muito pior do que está. Muito pior do que está. Está pregando aqui na esquina, na nossa igreja. Deus está com a gente também, irmãos. Temos título nenhum, temos altivez nenhuma e o Senhor está aqui. Mas aqui, para ficar aqui, enchendo uma cadeira, deixando de dar oportunidade para alguém, mas ainda nesse tempo ainda, dizendo assim, eu só não concordo com o pastor nisso. Meu irmão, pega a sua bagagem e vai embora. Vai lá para a Divec, vai para a Assembleia, vai para a Batista. Deixa a gente ser feliz, irmão. Porque ficar a esse tempo... Não, ao jeito do pastor, não gosta. Irmão, não gosta de quê? Você não gosta de você, na verdade. Você não gosta de você. Quando as pessoas começam a questionar as outras, na verdade, é ela que não tem identidade, é ela que não se achou ainda. Que não é possível não gostar de uma exposição dessa aqui, uma clareza dessa. Abrindo um leque de o que é igreja, o que é organismo igreja. É impossível. E Paulo diz que esse tipo de pessoa que vive assim rudimentando com um e com o outro é o Elber. Dizendo assim, acertei não. Dizendo assim, ó, eu não concordo. Meu irmão, vaza. Até Deus está enjoado de você. Questionador. Vive rudimentando alguém, alimentando alguém, trazendo um câncer por corpo. Ah, eu não gosto de cela, vou porque é obrigado. Fique em casa. Deixa a gente ser feliz em comunidade, irmão. Pelo amor de Deus, deixa a gente em paz. Achei alguém pior do que o diabo. Que o diabo já se identificou. Eu sei quem é o diabo. Mas agora aqueles que vivem camuflados do nosso lado, dizendo que é irmão, que tapinha nas costas. E toda hora, não concordo. Olha lá, não concordo. Vaza, irmão. Pelo amor de Deus, deixa a gente ser feliz, irmão. Está tão bem. Quem aqui ama a palavra de Deus? Quem sabe do jeito que a gente é? Quem sabe o que a gente cultiva nesse lugar? A santidade que a gente preza nesse lugar? Poxa, sabe o preço que é para fazer isso aqui, irmãos? Agora, um ou outro, eu não concordo. Ninguém te perguntou nada. Quando nós fizemos a ata, não fomos na sua casa te consultar como é que tem que ser a ata. Quando nós estávamos lá em 2015, lá montando a igreja, não fomos lá te perguntar que cor da igreja você queria. Quem chegou foi você, então quem sai da pita é você, irmão. E não é sendo chato, nem incisivo, nem bronca. É verdadeiro. Esse é o papel do líder, irmãos. A pessoa tem um pastor meia ruela aqui. Irmão, você sabe como é que é, né? Poxa, eu queria que vocês concordassem comigo. Pede tudo calminho. As pessoas vão para cima dele como rolo compressor. Coitado. Esse está cheio de remédio. E este está cheio de remédio. Porque ele cumpre o que está escrito na Bíblia, né? Acho que é Hebreus 1:10. Por acaso procuramos a aprovação dos homens? Fomos procurar a aprovação de homens, seremos ser negados por Deus. Agradamos aos homens ou a Deus, irmãos? Então, irmãos, desculpa, português é esse. Quem tem pai em casa sabe. Quem pode, manda, obedece quem tem juízo. Quem é funcionário numa empresa sabe. Quem pode, manda, obedece quem tem juízo. Esposa que é casada também deve saber. Quem pode, manda, obedece quem tem juízo. Aqui na igreja também. Verso 18. Eles deixaram o caminho da verdade. Afirmaram que a ressurreição, olha só, desanimando os irmãos. Afirmaram que o caminho da ressurreição dos mortos já aconteceu. E com isso desviaram alguns da fé. Claro que o contexto hoje não é para a gente. Lembra que Paulo diz aos Tessalônicos? Não quero, porém, irmãos, que ficais tristes acerca do que já dorme. Existem pessoas que só vêm para desanimar as outras. Então, em Tessalônica teve o mesmo problema, como Colosso também, como afirmado aqui. Eles desanimam a esperança. E se nós reunimos aqui só para um culto e não for a salvação, o que nós estamos fazendo aqui? Ajuntamento de gente. Por que a gente se reúne? Porque nós queremos ser salvos e somos salvos. Por que nós nos reunimos? Porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo terão ressuscitar. E por que nós estamos aqui? Porque nós que estamos vivos seremos arrebatados com eles, a saber, nos ares.
Essa é a nossa esperança. Salvação, irmãos. Salvação. Então, com isso, desviar alguns da fé. Quando você não tira uma laranja que está estragando no caixote, ela vai estragar a quem está do lado. Palavra do seu pastor, eu assino embaixo. Problemas se vão cortar vídeo na internet. Se alguém está estragando o seu pastoreio, retira. Se alguém está contaminando a cela, faz de forma educada, chama até essa pessoa diretamente. Ó, não estou gostando do seu jeito. Não deu jeito, chama 2 testemunhas. Se não resolveu a testemunha, chega na cela toda. Principalmente se a casa for sua, não deixa ninguém tirar onda com a sua casa. Se a casa for sua, fala, a partir de hoje o nosso irmão está na minha casa, ele não é bem-vindo aqui. Pastor, está dizendo isso, estou dizendo isso, protegendo quem abriu as portas. Aprenda uma coisa, cuide da árvore que ela dá mais frutos. Ah, mas a vida é um fruto. Mas a árvore dá mais fruto do que o fruto. Então a gente precisa cuidar de quem um dia abriu as portas e decidiu ser líder com a gente. Está ouvindo aí, não? Então que todos os líderes sejam como Paulo. Não estou falando da forma agressiva de falar. Eu tenho uma tônica de voz aqui, uma pregação. Mas se você conversar comigo fora do púlpito, você vai ver que é da mesma forma. Estou brincando, mas não é. É uma conversa e tal. Coloca a minha posição mais branda. A minha esposa, ela pode lhe falar aqui que, às vezes, coisa de casais, o que irrita ela é que eu não altero a voz. Eu falo mansamente, vou falando. Se cansou. Não dá para discutir. É inútil discussão hoje. É inútil discussão. E é uma verdade. Então a gente deixa o câncer se a gente quiser. Alguns se desviaram da fé. Por quê? Porque alguém não corrigiu. E a gente precisa cuidar daqueles que Deus deu. Afinal de contas, tem uma tipologia na Bíblia sobre o lobo. E o lobo, ele quer ir num arraial das ovelhinhas. A Bíblia diz que ele é invasivo, ele não vem pela porta. Então, aqueles que querem pular um muro, a cerca, não deixa não, filho, por favor. Faz um negócio comigo. Ah, vai diminuir a cela, mas Deus não sai dela. Diminuir a igreja, mas Deus não sai dela. E, na verdade, quem é com a gente vai ficar, irmão. Por exemplo, quem é rebote, está ouvindo isso aqui, está maravilhado. Mas agora quem não é, está de bico para o lado. Quem não gosta disso aqui está de bico torto, né? Vou dar uma oração aqui falando assim, Jesus, dá uma crise de um lado, fica paralisado assim, ó. 19, por favor, vamos lá. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, olha aí. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do... O que é o mal aqui? Descrito. Pessoas. Pessoas antagonistas. Quem é o mal aqui, irmão? O mal, ele é invisível. Mas ele se torna visível nas ações das pessoas. Então, quando a Bíblia diz assim, afasta-se do mal, afasta-se do tipo dessas pessoas. Ah, mas eu vou perder muita coisa. Deixa que Deus dá em dobro. Então, afasta dessas pessoas, é Bíblia, irmão. Vai lá, Marquinho, por favor, corre aí, filho. Ou eu, né? Numa casa, há grandes utensílios, importante demais. Uns são de ouro e de prata, outros são de madeira e de barro. Os utensílios mais valiosos são reservados para ocasiões especiais e os menos valores para o uso diário. Vamos lá. Se você se mantiver puro, será o utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para o que o Senhor da casa lhe empregue, para que você seja utilizado em toda boa obra. Fuja de tudo que estimule paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor, paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Faça uma análise na sua vida hoje. Quem lhe faz mal quando você encosta e quem lhe faz bem? Mas uma análise espiritual, não é aquele que te faz bem que só porque paga um hambúrguer te dá uma carona, não. Faça uma análise hoje. Quem você tem que cortar é real e quem você tem que se aproximar. Olha aqui, ó, fuja de tudo, mas busque o amor e a paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração o quê?
Busque pessoas de coração puro, irmão. Está comigo aí, não? Devia estar com quem? Caminha, Marco. Vamos lá, 23. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Continua, bem rápido. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto para ensinar e ser paciente também. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus o leve ao arrependimento. Mais uma vez, o arrependimento é falado. Assim conheçam a verdade, por favor. Então voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo que os prendeu a fazerem o que ele quer. O Marco, é 26, né? É isso, Marco? Ok, beleza. Agora, Marcos, solta para mim, por favor, 2 Timóteo 4, versículo 14 e 15. 2 Timóteo 4, 14 e 15, terminando. Alexandre, o artifício que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor julgará pelo que ele fez. Eu amo essa característica de Paulo, verdadeira, que coloca cada pingo no i. Ele diz, o Alexandre me atrapalhou, mas ele não vai ficar imune não. Deus vai julgar pelo que ele fez. Qual é o assunto? Anota aí se você quiser. O assunto está em Atos 19, verso 33, quando Paulo é levado para julgamento pela terceira vez. Não sei se você lembra, no ourives lá, que ele foi empurrado. Na verdade, no capítulo 1, tem alguém me olhando. Ele foi empurrado para frente para defender Paulo. Lá ele se omitiu. E ele era judeu, então ele tinha que falar a favor de Paulo, só que ele tinha fechamento com Hermineu. Ele era fechamento com outro artifício, ele olhou os ganhos dele, o valor dele, se calou no evangelho. Assim somos nós hoje, quando a gente não defende a causa do evangelho por causa de algum ganho nosso, por causa de alguém que favorece a gente. E a Bíblia é bem clara e incisiva. Paulo diz assim, ó, o artifício, o Alexandre, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, e o Senhor julgará pelo que ele fez. Que estilo de liderança saudável, incisiva. Por isso que você não vê o Paulo tomando remédio para dormir. Por isso que você não vê o Paulo ir na psicologia, na terapia. Por quê? Porque Paulo, ele opta pelas coisas corretas. E quem opta pelas coisas corretas tem um sono leve, um travesseiro não pesado. Mais uma vez, no verso 15, ele vai dizer, veja bem, tome cuidado com ele, pois ele se opôs fortemente a tudo o que dissermos. Paulo está dizendo assim, toma cuidado com Alexandre. Ele disse é um de vocês, mas não é. Ele se opôs fortemente a minhas opiniões. Aí eu faço aqui a menção para vocês. Aqueles que se opõem ao que nós pregamos, ao que nós fazemos, aqueles que falam mal daquilo que Deus tem dado para a gente, cuidado com esse tipo de pessoa. Isso é um câncer. Isso é um câncer. E a Bíblia diz, cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente àquilo que Paulo está pregando. Cuidado, gente, cuidado. A mesma coisa, um pai de família tem que cuidar da sua casa, dos seus filhos. A mesma coisa, um marido tem que cuidar da sua esposa. E o cuidado aqui não fica somente a igreja, não. É a sua vida como um todo. Aquele que se opõe fortemente à doutrina, à sua santidade, às suas verdades, aos princípios que você coloca na sua casa. Eu amo essa característica de Paulo. Graças a Deus que eu estou aqui falando com vocês. Seria bom também se os pastores estivessem falando, sem problema. Mas eu queria estar aqui, desejei estar aqui. Porque esse é o perfil de Reobote. A menos que isso, Deus sairá daqui. Menos que isso, Deus sairá daqui. Chega de igreja abrindo, mas não cumprindo o propósito. Chega de igreja cheia, entregando revelações erradas. Olha quanto tempo eu estou com a palavra aqui, ó. Voltou o tempo de Paulo. O que é o tempo de Paulo? Tempo da elasticidade da palavra, da explicação da palavra. Anda pelas igrejas por aí. 35 minutos de pregação. Sérgio viu isso? 35 minutos de pregação. Seu tempo acabou, pronto, acabou. Mas vai lá, dá recado, faz campanha, faz negócio tal. E a palavra que é mais importante. Vocês, com essas informações, vocês estão fazendo um curso de teologia sem saber. Eu estou mostrando detalhe por detalhe, lendo, explicando, aplicando para vocês. Agora, não se soberba com isso, porque alguns, só por passarem 6 meses, 1 ano aqui, já acham que sabe demais. Mesmo sabendo, diga assim, sempre preciso aprender. Primeira Timóteo 4,16, por favor. O mais importante disso é 1 Timóteo 4,16. Timóteo, fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo.
assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Repete comigo, por favor. Timóteo, fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Assim você salvará a si mesmo e depois aos outros. Paulo coloca para Timóteo aquilo que nós precisamos aprender agora, mergulhando nesse versículo. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Assim você se salvará e, consequentemente, você salvará aqueles que te ouvem. O que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder? O que adianta você ser uma pessoa de destaque, um bom levita, um bom pregador, ou alguém de muita eloquência, mas na verdade você até aponta para Jesus e vida se converte através de você, mas você mesmo se perder. Então eu tenho um conselho para vocês bem prático. Antes de pregarem salvação para outros, sejam vocês salvos. Antes de falar de santidade para outros, sejam vocês santos. Antes de apontar o destino para as pessoas, primeiro tenha ido nesse destino. Provem daquilo que vocês cobram nos outros. Seja santo como eu sou, disse o apóstolo Paulo. Antes de você salvar o outro, salve a si próprio. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Aqueles que pregam ladainha não experimentaram a salvação. Aqueles que vivem na igreja, passando por ela, nunca experimentaram salvação. E Paulo chama essa atenção para Timóteo, dizendo: Timóteo, é importante que você se salve primeiro, para depois você possa se salvar outros. E a intenção aqui desse pregador que vos fala hoje, esse pobre homem, esse jovem ainda com uma caminhada, se Jesus não voltar e se Deus me der vida longa, a minha dificuldade é permanecer com essa mesma pregação por mais uma década, do arrependimento e da santificação. Porque o dia que esse altar, eu ou qualquer pastor parar de pregar isso aqui, eu vos convido nesse dia, saia daqui correndo. Porque quando nós falamos de salvação é porque nós somos. Quando nós falamos de santificação é porque nós somos também. Quando nós cobramos de vocês alguma coisa é porque nós fazemos também. Então, como Paulo explica para Timóteo, antes de salvar alguém, seja você salvo. E aqui eu estou afirmando a minha salvação em Cristo Jesus. Não pela minha obra, Tiago vai dizer, para que ninguém se glorie. Mas eu creio em Jesus todo o meu coração. Eu conheço as minhas obras. Eu conheço o meu carro escuro no filme, quando passa alguém que eu sei que eu não posso olhar. Eu conheço o meu temor quando eu saio sem minha esposa. Eu conheço a minha vida fora desse altar. Para mim nada muda. Aonde eu vou, eu levo esse altar comigo. Sede santo, como nosso Senhor é santo. Eu queria perguntar às vidas que aqui estão, inclusive o nosso irmão Felipe, se hoje, além das vidas que Deus vai dar a vocês para salvar, ninguém fica em pé, por favor. Além das vidas que Deus vai dar a vocês a salvar, eu queria perguntar a vocês: vocês querem a salvação de Deus hoje, arrependendo dos seus pecados, das suas falhas, entregando o seu coração ao Senhor, entendendo que algumas pessoas dessas ditas aqui talvez machucou o seu coração e você talvez saiu da igreja por causa de pessoas que fizeram mal, mas duas erraram, elas que fizeram mal e você que saiu da igreja, não era para ter saído. Se a gente